Olá, gente, tudo bem? Eu sou o professor Márcio Pinho, responsável pela biologia do Colégio Estadual de Brumado. Então, meus meninos e meninas guerreiros que estão aí na parte do primeiro ano, vendo o assunto de hoje, né, que é bem específico, chamado citologia. Vocês vão gostar muito desse assunto, embora ele seja muito extenso, mas não tão quão importante, né? O grau de importância dele realmente é estrela nos vestibulares, principalmente no Enem, né, ligado a essa estrutura, que é importante no entendimento da célula, a nossa unidade formadora do ser vivo, tudo que tem a nossa organização celular, podendo ser unicelular ou pluricelular. A célula é a estrela central, né, desse processo, porque ela é um ser vivo em miniatura. Então, merece esse estudo declinado em relação a essa atenção especial que a gente tem para poder entender como ela funciona na sua plenitude. E realmente ela guarda muitos segredos, né? Tem assuntos que são bastante complexos, mas não deixa de ser bonito de ver, né? De você poder entender esse tipo de assunto que realmente ele é bem envolvente, né? E a gente vai ter um trabalho em relação a poder desvendar esse misterioso mundo microscópio que se depara com a gente, né, que é um ser em miniatura chamado de célula. Então, sem muita delonga, vamos começar a entrar na apresentação do PowerPoint, que, por sinal, filho, é muito bonito, né? Você vai ver na apresentação aí, na escolha de imagens, que a gente vai fazer a apresentação para você, para que você tenha realmente um domínio bem prático em relação a este assunto. Foi feito uma forma de um pacote, né? O slide realmente é bonito para ver aí. E antes de iniciar o nosso trabalho, eu quero falar sobre a aula invertida, né? Que é uma proposta de fazer com que vocês entendam o assunto de forma prévia. Antes de você entrar na sala de aula para assistir a aula propriamente dita, você já sabe do assunto que vai decorrer em sala de aula, então você fica mais lá junto com o seu professor para tirar dúvidas, né, que é bastante interessante, já que você faz esse trabalho totalmente prévio, né? Então é importante que você se prepare. E além do mais, quando você sistematiza isso no caderno, você automaticamente ajuda o seu cérebro a fixar melhor esse tipo de assunto. Portanto, não pisa na bola não, não vacila não, que é um procedimento bem pertinente, bem bacana para que realmente vocês possam ter sucesso nessa jornada que vocês têm aí ao longo do ensino médio, né, para vocês poderem mais tarde, né, se, se deparar com a parte do Enem e ter sucesso em relação ao seu rendimento escolar. Então, essa imagem ela mostra o modelo tradicional em que você tem um professor que fala tudo e os alunos ficam como ouvintes passivos, esperando tudo chegar na cabecinha deles, de modo assim que eles não... basicamente chega zero na sala, né, em matéria de conhecimento, e fica aquela coisa assim, se aprender bem, se não aprender, amém. Então, quer dizer, o esforço, você se deparar e se interessar nesse assunto, às vezes desvia até a atenção, como o caso da menina aqui, está preocupado com a moça, aquela coisa toda, e o professor lá está falando, e o pessoal às vezes está aqui divagando, sabe, sem nenhum processo de uma concentração. Na aula invertida é interessante porque o professor apresenta o tema previamente para os alunos, eles já chegam na sala para poder checar os seus estudos dirigidos, para verificar se realmente a coisa está batendo ou não, tem condição de você acessar aqui, como está esse rapaz aqui, a parte da internet em busca de novas informações para esclarecer as dúvidas que porventura surgiram no questionário prévio que pode ser apresentado para eles, para que eles se interajam, né? E façam que realmente vale a pena, né, essa apresentação do conteúdo, que fique em dinâmica, fique em domínio de todos, do que só no domínio centrado no professor. E às vezes você está num período que você não está muito bem de concentração e desvia muito fácil, né, essa capacidade de você tentar absorver em sala de aula. Então, aqui o grau de dificuldade é muito grande, você poder assimilar o volume gigantesco de informação. Aqui você já sabe basicamente do que se trata, então fica mais uma aula tira dúvida. Então o rendimento aqui é muito melhor, né, na aula invertida do que simplesmente uma aula presencial em que um professor fala e o resto escuta e ninguém entende, né? Pelo menos 90% da coisa não vai entender. Essa proposta da aula invertida vem de um outro tipo de um projeto chamado Projeto Biologia Passo a Passo, na qual eu sou o professor responsável, professor Márcio Pinho, e eu gostaria muito que vocês prestassem atenção que você é o tipo de um projeto que faça com que vocês tenham a oportunidade de estudar com afinco, né, com mais esmero, alguns assuntos específicos na área de biologia. Então, ele é apresentado a vocês a aula
teórico-prática em fascículos, né, em que você tem textos que você completa comigo, uma bateria muito grande de exercícios propostos para que realmente você tenha um leque de informação mais seguro do assunto apresentado a vocês e, finalmente, um simulado, né, no final de cada assunto específico para que realmente vocês obtenha, vamos dizer assim, uma ideia do seu grau de dominância no assunto. Então, é bem estruturado, dá para você fazer um trabalho muito bom, que quem se interessar em encomendar esse tipo de aula, né, do projeto Biologia Passo a Passo comigo, vocês entrem depois em contato comigo para verificar como funciona. Então, vamos lá. É o assunto mais frequente em todos os vestibulares, citologia. Nunca deixou de cair, tá? Logia significa ciência que estuda, citocélula. Então, você lê de trás para frente, ciência que estuda a célula. Tá? Esse assunto realmente ele é extenso, né? Tem muita estrutura. Eu procurei fazer ele em forma de pacote, né? Quer dizer, nós vamos primeiro fazer uma prévia mostrando todas as estruturas celulares e depois aí você vai ter que... a gente volta atrás para fazer um pormenor de cada estrutura que realmente precisa ser vista com um pouco mais de atenção. O que realmente você precisa saber deste assunto? Primeiro, é bater o olho na imagem que é apresentada a você, você tem que saber o nome da estrutura. E também você tem que saber se ela tem outro tipo de nome. Essa capacidade dela ter outro tipo de nome chama-se denominação. O nome está dizendo de outro nome, denominar. Tá? Isso aqui é o que biólogo adora, viu, gente? Ave Maria. Tem muita estrutura com vários nomes, principalmente membrana plasmática. E aí vem a outra grande dominância sua deste assunto. Bateu o olho na imagem, sabe o nome delas, tem que saber para que serve, né? Que é a sua função. Isso é importantíssimo. Outro elemento também de destaque é onde eu vou achar tal estrutura celular. Eu tenho 3 tipos de células como referências padrões. Eu tenho a célula bacteriana, eu tenho a célula vegetal e eu tenho a célula animal. Basicamente, você vai escutar assim, presente na bacteriana, ausente no vegetal, ausente no animal. Ou então presente nas 3. Então, você vê esse tipo de domínio, né, onde eu posso localizar tal estrutura celular que é especificamente colocada nas imagens que vocês vão ver aí. E esse assunto está dividido em 5 blocos, tá? E depois você tem as particularidades que são inerentes a cada estrutura. Aí vai aparecer o nome, por exemplo, corpúsculo basal, só para efeito ilustrado. Você vai ver que isso aqui faz parte dos centríolos, mas é só para ilustrar que isso aqui tem várias... Isso aqui é extremamente variável de estrutura para estrutura, viu? Então vamos começar com esse primeiro elemento aqui. A primeira estrutura celular apresentada a vocês é essa cauda do espermatozoide, que isso aqui é uma célula de reprodução chamada espermatozoide. Isso aqui é uma cauda, e essa cauda ela é denominada de flagelo. O nome que está sendo proposto para ela é undilopódio, que é o nome que é dado, é feito para ele fazer uma espécie de uma onda, porque ele faz uma locomoção parecida ao efeito de uma onda. Assim como você tem flagelos que são de longo, né, longo tamanho, você tem uns que são menorzinhos, são chamados de cílios. Mas aqui em questão é chamada de flagelo. E essa energia que ele utiliza para locomover vem dessas estruturas celulares aqui chamadas de mitocôndrias, que geram a gasolina da célula chamada ATP, e ela é usada para gerar energia que faz com que esse elemento aqui entre com o batimento, né, de um chicote, fazendo com que o espermatozoide sofra uma propulsão em busca do óvulo para realizar a fecundação. Eu tenho 2 finalidades, né, para a parte dos flagelos. E especificamente para essa célula apresentada, ela é de locomoção, tá? E o espermatozoide é um grande campeão na locomoção dele, porque ele nada só para sair do aparelho reprodutor masculino, desde os testículos até ser eliminado pela ejaculação, ele nada o equivalente a 15 quilômetros. Depois, ainda no aparelho reprodutor feminino, ele tem que enfrentar a vagina, tem que enfrentar o útero, tem que enfrentar as tubas uterinas para depois encontrar perto do ovário o óvulo para realizar a fecundação. Então, ele é um super atleta, né? Ele enfrenta caminhos que realmente vai se desgastando e precisa de muita energia para enfrentar toda essa região. De todas as regiões, a pior para ele é a vagina, né? Porque é ácida e muitos deles morrem, né, no massacre que é dado dentro deste órgão no corpo feminino. Mas depois de sair dali, ele ainda tem mais um probleminha de ele ter 2 vias lá em cima do útero, direita ou esquerda, porque a mulher tem 2 tubas. Então, meu filho, a historinha desse personagem, dessa célula aí, realmente, ele é um valente mesmo, né, nessa história aí, para poder fecundar a parte do óvulo. Porque os números são assustadores também, né, de 300 milhões que são depositados na vagina da mulher, 200 milhões têm morte imediata.
E os 100 milhões ficam pedindo a Deus para sair dali, né? E muitos deles vão morrendo, vão perdendo as forças no caminho, né? E aí poucos deles chegam à estrutura do óvulo, normalmente chega em torno de 100, não mais do que isso. E só um fecunda, né? O que é impressionante é isso. Onde eu vou achar a formação também? Ah, sim, e outra função também que eu posso citar em relação aos flagelos é a função de captura de alimentos, principalmente nos poríferos seleterados, né, que tem estruturas lá que são chamadas do porífero de coanócito, e dos corais você tem um epitélio, que você tem células epiteliais com flagelos, que elas são digestivas, então ela captura os pequenos micro-organismos presentes nessas cavidades e por um movimento especial da célula de captura chamado fagocitose, ele vai englobando e vai comendo. Então ele não tem só função locomotora, ele tem função também de captura de alimentos, mas em assuntos de seres vivos específicos, principalmente em poríferos, conhecidos como esponjas do mar e selenderados. Acho flagelos em bactérias? Acho, presente. Acho em vegetais inferiores, né, como estruturas de reprodução. E acho também em animais, né, como estrutura também de reprodução. São estruturas locomotoras. A particularidade deles, né, é citada em relação a essas células específicas, você tem 3 regiões. A primeira região é chamada de flagelo, também conhecida como cauda, né, do espermatozoide. 2 é a região conhecida como colo, que você tem uma bateria de mitocôndrias, que são geradoras de energia para fazer o flagelo bater e consequentemente, fazer a propulsão dessa célula para frente. E 3 é a região mais nobre, né, do espermatozoide, que você tem o núcleo que transporta toda a carga genética paterna, e essa parte da frente do espermatozoide, que é chamada de acrossoma, que vem do complexo de Golgi, que a gente vai estudar daqui a pouquinho, que ele ajuda, né, no sistema de fecundação, que ele tem substâncias que perfuram a membrana do óvulo e facilita, então, a liberação do núcleo masculino no interior do citoplasma do óvulo para realizar o efeito da fecundação. Então, realmente é uma célula bem interessante, né, que existe no mundo animal aí. Vamos continuar, então, a nossa própria estrutura. Esse elemento que está sendo destacado aqui na história dela, ela é conhecida, hoje o nome técnico dela é Golgiosoma. Também pode ser conhecida com outras denominações, como aparelho de Golgi, né? Ou então complexo de Golgi, como era mais conhecido. A função desse tipo de estrutura, a principal dela é o seguinte: tudo que a célula produz, ela encaminha para a parte dessa estrutura que fica armazenada nesses elementos em forma de sáculos, né? O Golgi, ele parece uma espécie de uma pilha de panqueca com queijo derretido, né, que fica aqui, os queijinhos derretidos ao redor dele. Na realidade, são vesículas que se desprendem dele como bolhas de sabão, em que ela vai enchendo de estrutura que é produzida pela célula, depois ele desprende e toma destinos diversos na célula. Pode permanecer na célula, né, se tiver enzima digestiva, vira o lisossomo, ou então eles podem sair da célula e participar de secreções extracelulares, né, e libera essa secreção fora da célula. Mas tudo que é produzido pela célula, então ele armazena, né, destina essa estrutura para as extremidades do Golgi, desse saco, onde ele vai enchendo, então é como se estivesse sofrendo um sistema de empacotamento, e esse empacotamento ele solta na forma de vesículas que depois vão se desprendendo e vão para fora do citoplasma. Então, tem 3 funções, então, que são em série. Ele armazena a substância, empacota a substância e transporta essa substância no interior dessas bolhas que são chamadas de vesículas. Segunda função: se ele guardar dentro dessas vesículas as enzimas digestivas, ele vai dar origem a uma nova estrutura celular chamada de lisossoma, cujas enzimas são produzidas no retículo endoplasmático rugoso, são encaminhadas para o Golgi empacota essas enzimas e vira uma estrutura chamada de lisossoma, tá? Ou lisossoma. Ali na figura passada, na figura que foi mostrada a cabeça do espermatozoide, tem aquela bolsa na frente dele que é chamada de acrossoma. Então ele é responsável pela formação dos acrossomas. Ele também é capaz de sintetizar substâncias glicoproteicas no interior do corpo dele e depois despachar, né, no interior dessas vesículas para fora da célula. Okay? Localização dele, ele é encontrado em célula bacteriana, ele está ausente. Não existe Golgi em célula bacteriana. Mas você vai encontrar essa estrutura, né, na célula vegetal de forma mais espalhada e na célula animal mais concentrada perto do núcleo ao redor do centríolo. Na célula vegetal, então, eles
espalhados pelo citoplasma, então eles são chamados de dictiossomos. Tá? A particularidade do Golgi é que ele pode ter a sua origem, né, na estrutura que é colocada para a gente aqui, a partir do retículo plasmático liso. O retículo plasmático liso é uma estrutura também celular muito versátil, que nós vamos ver lá para frente. Ele é capaz de originar um Golgi. Quando ele não funciona bem, então ele é descartado da célula, talvez ele também é absorvido pela própria célula e devorado. E o retículo plasmático liso trata de formar um novo Golgi para a célula, tá? Para dar continuidade, porque a célula não pode ficar aqui. Então, em células procarióticas, ela está ausente, e em célula vegetal e animal, eles estão presentes. Viu? Quanto mais secretora uma célula, por exemplo, essa é a grande particularidade também que deve se destacar, as células que são glandulares, né, elas que têm grande capacidade de produção de secreção, existem, então, inúmeras estruturas de Golgi exatamente para fazer com que ela tenha essa capacidade de armazenar essa substância e depois despachar essa substância em vesículas para fora da célula. Viu? Então, vamos lá. A próxima estrutura indicada está aqui, ó. É a formação do vacúolo. E é uma estrutura que tem vários tipos de nomes que são interessantes. O nome é vacúolo, né? A princípio é vacúolo. Mas célula apresentada aí é o chamado vacúolo hídrico, devido à sua grande capacidade de armazenar água no seu interior. Agora, a sua denominação depende da função que ele realiza. Né? As denominações dele vai depender, está entrelaçada com a função. Né? Para que ele serve? Bom, então você tem, neste caso aí, ele é um vacúolo hídrico, né? Que é uma função de armazenar água para o vegetal, porque o vegetal, por um sistema de seca, né? Quando não chove, ele tem água de reserva, então ele funciona como se fosse uma espécie de uma caixa d'água para o vegetal. Segunda função dele, pode ter uma função que é alimentar. Ele é capturado pela célula, né, que ela consegue fazer dois tipos de processos, fagocitose e pinocitose, e engloba uma partícula dentro de um saco. Tudo que forma uma bolsa dentro do citoplasma é chamada de vacúolo. Se essa bolsa contém alimento, então ele passa a se chamar vacúolo alimentar. Se essa bolsa ela se junta ao lisossoma, ela vai se chamar vacúolo digestivo, onde vai sofrer a digestão e vai absorver, os elementos que são dessa digestão, que podem ser aminoácidos, que podem ser ácidos graxos, que podem ser nucleotídeos, que são digeridos, né, que são obtidos frutos dessa digestão da célula, ele vai formar o chamado vacúolo digestivo. O que resta desse vacúolo a gente chama de vacúolo que é residual. E depois ele é eliminado da célula com um fenômeno chamado de plasmocitose ou exocitose. Também ele pode ser um vacúolo de reserva animal, né, formando uma grande bolsa de acumulação de lipídios, né, que é formada, o chamado adipócito, presente principalmente nas aves e nos mamíferos, que funcionam como um vacúolo de reserva. Tá? Assim como o vegetal tem a chamada reserva hídrica, o animal nós temos uma reserva alimentar, né, desse elemento colocado aí. Então as funções deles são diversas. Em protozoários, né, que é o mais legal de todos, ele tem o chamado a função osmótica do controle da quantidade de água que invade a célula. Então ele é chamado de vacúolo pulsátil ou vacúolo contrátil, porque ele tem o tempo todo, ele incha de tamanho, depois ele diminui de tamanho e expulsa o excesso de água que invade sistematicamente o corpo, a parte do citoplasma dessa célula, devido à diferença de concentrações, nós vamos ver isso mais para frente. E aí, então, ele não deixa a célula estourar, então ele controla, é um controle hídrico bem bacana, por isso que ele é chamado pulsátil, o tempo todo ele pulsa, e fica como se estivesse ordenhando a célula, jogando esse material para fora. Então, vou poder encontrar isso em célula bacteriana, na formação de vacúolos, sim, bem reduzidos, né, na formação dele, não é destaque. Na célula vegetal ele tem tamanho bem expressivo, né, principalmente com o vacúolo hídrico na sua apresentação. Na célula animal ele tem várias denominações, né? Ele pode ser envolvido com a digestão celular, aí ele pode ser alimentar, pode ser digestivo, pode ser residual, e pode ter também um vacúolo muito grande presente na célula chamada adipose, que é um vacúolo de armazenagem de gordura. Tá? Então a função dele é interessante. E no grupo de protozoários ele entra com o chamado vacúolo pulsátil, principalmente os protozoários de água doce. Tá? Aí ele tem a formação dos adipócitos na célula animal, muda de tamanho de acordo com a solução, que é interessante, que nós vamos ver aqui também nesse destaque, né, que vai apresentar aqui vocês. Aqui, ó. Você tem aqui uma célula que é um adipócito. Você repara que todo o citoplasma fica comprometido, vamos dizer, tomado pelo grande vacúolo, que armazena lipídio, né, que é uma substância de reserva
alimentar, né, para a célula, e que faz o indivíduo engordar, lógico, aquela célula incha de tamanho, então por isso que as pessoas ficam gordinhas. Ele está acumulado na terceira camada da pele, chamada hipoderme, né? E aqui você tem o chamado um adipócito que é marrom, porque ele tem estruturas que são muito ativas, né? Que você tem os lipídios mais reduzidos, então, consequentemente, ele tem uma demanda energética maior de obtenção, né, de nutrientes para a parte da célula. Então, esse aqui é de longa duração e esse aqui é de curta duração, porque é um tipo de um adipócito onde essas reservas são constantemente solicitadas no organismo para atender a demanda energética do corpo, na produção de ATP. E aqui é aquilo que está colocado, né, destacado para vocês, em relação a mudar de tamanho de acordo com a solução. É uma das questões muito visadas em vestibular, esse aí, ó. Eu tenho a presença daqui, você veja aqui, você tem uma célula em que ela é colocada, tem um vacúolo que realmente aqui ela está numa situação dele de tamanho normal, né? Ele foi colocado no meio em que tem a concentração externa dessa célula é igual à concentração interna de água nessa célula. Então, o tanto de água que ela absorve é um tanto de água também que libera. Então, quando você tem que a entrada da água e a saída da água ela está em equilíbrio, né? Nós chamamos de meio isotônico. O nome da palavra tônico é concentração e iso é igual. Então, é uma célula colocada em um meio cujas concentrações são iguais. Tá? Vamos considerar que aqui tem 0,9 de sal e aqui também tem 0,9 de sal fora da célula. Então, os meios estão em equilíbrio. Então, a água entra e sai com a demanda normal da célula e não há alteração no seu tamanho. Quando você... Repare que agora essa célula tem uma coisa impressionante. Olha, o vacúolo ela aumenta, ela dobra de tamanho e deforma a parede celular. Então, esse fenômeno é chamado turgescência da célula. A célula está túrgida, ela está inchada. Não esquece esse nome não, viu? Então, o meio aqui, a demanda de água que ela absorve é muito maior daquilo que ela possa liberar. Na realidade, ela está mais preocupada em absorver água, porque o meio aqui externo é hipotônico e ela é hipertônica. Então, como ela tem maior concentração de sais, né, ela se torna hiper. É só você falar hipersede. Se ela está mais salgada, ela tem uma hipersede, ela puxa mais água. Então, ela bebe mais água do meio. Por isso que a concentração de água dela aqui é mínima de liberação. E ela é máxima no sentido de absorção e acúmulo dentro do vacúolo hídrico. Então, quando a célula fica, nesse caso, inchada, né, que é chamada túrgida, né, e o fenômeno chama turgescência, o meio externo é hipotônico e o meio interno é hipertônico. Aqui é o inverso. Aqui o meio externo é hipertônico e o meio interno é hipotônico. O resultado disso é que ela perde água. Então, ela desidrata e perde o formato estrutural dela, tá vendo? Ela enche e o vacúolo fica extremamente reduzido, porque o meio rouba a água dela. O meio é hipertônico, então ela tenta dissolver o meio, então a célula fica murcha. É o que acontece nessas células quando são colocadas num solo que é mais salgado, um solo que tem pouca água, então, consequentemente, ela perde água para o meio, né? Que o solo fica com mais sais. Por isso que abusar com fertilizante demasiadamente no solo, em vez de otimizar o solo, piora, porque fertilizante é sal. Então, pode se tornar um meio hipertônico e acabar perdendo tudo. Em vez de vingar, você mata todas as plantas. Por isso tem que ter cuidado nessa dosagem, né, com o uso de fertilizantes. Então, aqui lembra-se, a célula aqui é isotônica, a célula aqui é hipertônica e a célula aqui é hipotônica. O meio externo aqui é isotônico, o meio externo aqui é hipotônico e o meio externo aqui é hipertônico. Tá? Então, vocês tomem cuidado em relação a esse tipo de classificação. Esses termos isotônico, hipotônico e hipertônico referem-se ao meio externo e não ao meio celular. Se você for comparar, então, por exemplo, como é que seria então a comparação disso para dentro da célula? Aqui seria isotônico, aqui seria hipertônica e aqui seria uma célula hipotônica. Tá? É um assunto bem visado nos vestibulares aí, portanto, atenção. Essa estrutura em questão é chamada de centríolos. Tá? Bateu o olho até um formato de como se fossem duas latinhas de cervejas que foi numa posição que é perpendicular, sempre são perpendiculares. Eles não são lineares, não são também paralelos, eles são perpendiculares. Essa é uma característica dos centríolos. Tá? Também eles podem ser chamados de diplossomos, porque são corpos duplos. A palavra somos é corpos diplo-duplos. A função dele, o que serve, você tem a primeira função dele é que ele se envolve com a formação de cílios e flagelos. Ele se multiplica, migra para a superfície da membrana celular e ali ele se transforma no que a gente chama de corpúsculo basal e formam filamentos que se projetam para fora da célula, que podem ser curtos, chamados de cílios,
ou podem ser longos formados de flagelos, né, que foi a primeira estrutura que a gente viu aí. E também pode se envolver no processo da chamada divisão celular com a formação do chamado áster mitótico ou das fibras mitóticas, né, que fazem com que facilite, então, a separação dos cromossomos, que eles se peguem nessas fibras e, nesse caso, impede com que esses cromossomos se percam durante a divisão celular. Então, ele organiza a sala para não perder material genético, tá? Localização dele na parte bacteriana estão ausente. Na parte vegetal e animal, ele está presente na célula vegetal inferior, mas está ausente no vegetal superior. E no animal ele está presente, tá? Esse elemento colocado aqui. E na particularidade deles, ó, repare que essa imagem é bem bonitinha, ó, mostra uma divisão celular por mitose, formam duas células filhas. Repare que a célula, quando vai entrar em divisão, ele duplica os centríolos, forma as chamadas fibras do fuso acromático, e não pega a cor, e no caso a membrana celular nuclear desaparece, os cromossomas se ligam a essas fibras e separam, né, para não se perder. Depois reaparece a carioteca, e depois a célula se divide, e assim faz com que realmente formem duas células filhas no final, que é a característica de uma divisão celular chamada de mitose. Repare que nenhum cromossomo se perde durante a divisão, ó. Eles estão duplicados, separam, e cada célula fica com 4 cromossomos no seu interior, né, que é a unidade padrão deles, né, desse efeito. É bem legal a apresentação desse slide, mostrando o destino dele. Aqui você tem duas direções da formação, em que você tem um centríolo, em que ele forma, né, nesse trabalho de visão que eu vou colocar para vocês, só esperar mais uma vez essa imagem, o áster mitótico, que é essa coisa parece um sol, áster de estrela, e o fuso acromático. É chamado fuso acromático porque não pega cor, não tem corante para ele. Mas é possível ver essas linhas de divisão, né, que orientam, né, a parte dos cromossomos para ele não se perder durante a divisão celular. Então, repare que essa carioteca aqui vai desaparecer durante a divisão e deixa os cromossomas livres no citoplasma, que é o grande risco. Se ele não se prender a essas fibras do fuso acromático, ele se perde, então as células ficam anômalas, né, podendo trazer grande prejuízo para o organismo. Essa estrutura apresentada para vocês aqui, eu tenho que dar um tempinho aqui nessa formação, porque não houve a animação. Deixa eu colocar a animação aqui. Isso. E aí a gente está terminando esse primeiro bloco aqui. Então, vamos voltar lá de novo. Essa estrutura celular, né, que parece uma espécie de uma cápsula, ela tem duas membranas, é chamada de mitocôndria. Tem uma membrana externa e tem uma membrana interna que dobra para dentro e forma as chamadas cristas mitocondriais. Esse espaço interno da mitocôndria é chamada de matriz mitocondrial. E é uma organela, uma das poucas organelas com dupla membrana, tá? Que nós vamos ver aqui. Lembra disso, né? Isso também já foi citado em vestibulares. Ele pediu assim, qual das estruturas celulares na célula possui dupla membrana? Carioteca, membrana do núcleo, mitocôndria e cloroplasto. Tá? Vamos lá, então. Nome da estrutura chamada de mitocôndria. Tem outro nome? Não. Tem um nome especial quando você refere-se a todas as mitocôndrias presentes numa célula, eles são chamados de condriomas. Tá? Então, o condrioma é um conjunto de mitocôndrias de uma célula. A função dele, para que serve, meu filho? Isso aí está envolvido com a produção de ATP. Ele consegue participar de uma reação química na célula chamada respiração celular, né? Que é importante, e que define aquela situação. Você respira para quê? Eu respiro para produzir energia na forma de ATP. E o grande personagem que existe dentro da célula que faz você produzir ATP é essa usina aí de força da célula chamada respiração celular, que participa da oxidação da glicose. Essa oxidação da glicose libera energia e, consequentemente, produz ATP. Onde eu vou achar mitocôndria? Não tem na célula bacteriana. Está presente em células eucarióticas. Então, eu vou achar mitocôndria na célula vegetal e vou achar na célula animal, que são células eucariotas. Tá? A particularidade dele, como eu falei com vocês, é a presença do seu conjunto, que são chamados de condriomas, e o envolvimento dessa estrutura em reações químicas conhecidas como respiração celular, em que ele pega a molécula de glicose, sofre as oxidações. A primeira fase é chamada de glicólise, né, porque quebra a glicose, reduzindo ela em estruturas pequenininhas chamadas de piruvato. Né? Aqui são 6 carbonos, aqui são 3 carbonos na sua constituição. Depois ela entra na segunda etapa, conhecida como ciclo de Krebs, e finaliza aqui na última etapa, chamada fosforilação oxidativa,
ou então cadeia respiratória. Tá? E durante esse processo, que vai permitindo a produção da molécula de ATP em todas as fases. Né? E o oxigênio que você respira, ele entra cá no final dessa reação para virar água. Essa é a parte engraçada. Todo o oxigênio que você inala, ele vai entrar nessa reação aqui, o destino final dele vai virar água. Porque ele tira os hidrogênios iônicos e os elétrons presentes nessa camada aqui da mitocôndria, né? Nessa região, que transforma a mitocôndria numa pilha, mas num processo limitado. Porque se o oxigênio não entrar aqui e desafogar essa quantidade gigantesca de hidrogênios iônicos e elétrons aqui, ele deixa de funcionar e você para de viver. Né? Por isso que é importante o oxigênio, porque ele tenta organizar a casa. Hidrogênios iônicos e elétrons, eles são pentelhos, ele perturba a vida do corpo humano, ele às vezes consegue escapar aqui, formam radicais livres e, consequentemente, mata a célula por envelhecimento precoce. Tá? Que é a triste notícia que a gente tem. Cada dia você morre um pouquinho porque a respiração celular ela é fatal. Né? Ela constantemente mata as células, mas as células são repostas e aí você vem nesse sistema de reposição ao longo da sua vida até que chega um ponto que você fala assim, chega, não vou repor mais não. Então daí, meu filho, é caixão e vela. Tá? Por isso que é importante falar, vai ter que ficar estressado, se você deixar de respirar, você vai morrer mais rápido. Deixa de ser ignorante. Tá? Aqui é importante você ter uma vida de qualidade. E de todos os elementos que você tem, você pode ficar mais de 15 dias sem comer, você pode ficar mais de 3, 4 dias sem beber água, mas duvido você ficar mais de 2 minutos sem respirar. A necessidade do oxigênio como alimento gasoso no seu corpo é ímpar. Ele é extremamente importante. Mesmo que traga consequências futuras de morte, né, por envelhecimento celular, porque essa reação aqui, ela cria muitos radicais livres na sua demanda energética, de produzir sua gasolina, que é chamada ATP. Aí você pode fazer uma analogia aqui legal. Ó. A glicose é como se fosse um petróleo bruto, ele tem que passar por uma refinaria, essa refinaria vai produzir a gasolina, que é o seu ATP. O ATP não é gasolina específica, não é combustível celular específico da espécie humana. É de todas as células que você possa imaginar, tanto em indivíduos unicelulares como em indivíduos pluricelulares. Portanto, não é incorreto você falar assim, como é que funciona uma célula bacteriana? À base de ATP. Como é que funciona um protozoário? À base de ATP. Como é que funciona um fungo? À base de ATP. Como é que funciona qualquer tipo de planta que vem na sua cabeça? À base de ATP. Como é que funciona qualquer tipo de animal que vem na sua cabeça? À base de ATP. Moral da história. Todo e qualquer ser vivo neste planeta de organização celular funciona à base de ATP. É um combustível universal. Tá? Então tá aí um tipo de informação que você precisa dominar, bem bacana, né, com relação a isso, para que realmente você faça um bom trabalho. Aqui nós vamos encerrar o nosso bloco 1 e depois nós vamos apresentar para vocês a continuidade a ser feita, o chamado bloco 2. Estudem direitinho, revisem quantas vezes for necessário, passa para as folhas, né, que você recebeu aí em estudo dirigido com relação a uma tabela, para fazer uma espécie de um resumão desse tipo de assunto de forma mais a contento. Se tiver qualquer dúvida, acessem as aulas, né, que são muitas aulas ligadas a estudos celulares no YouTube, né, referente a vários tipos de cursinho. Você pode assistir Paulo Jubilu, você pode assistir Kenneth Ramos, você pode assistir professor Guilherme e outros professores espetaculares que têm aí os diversos tipos de aulas modulares para que realmente você faça um bom trabalho. Beleza? Vou encerrar aqui e daqui a pouquinho eu volto para que a gente possa fazer a continuidade do segundo bloco, dentro dos 5 que nós vamos apresentar. Tá bom? Deixa eu fechar a minha apresentação e daqui a pouco a gente volta. Bons estudos, qualquer coisa a gente se vê na sala de aula, para a gente poder tirar dúvida. Então, mas faça o exercício que é extremamente importante. Um abraço a todos vocês e se cuidem.